Pessoal, quem será o treinador misterioso lendário que o Roy citou no último episódio? Será o Frederick? Será o Ash? Ou quem será? Bora analisar. Fala galera, beleza? Cássio na área, pessoal. Vamos começar com as informações aqui. No último episódio, o Roy mostrou a Pokébola dele. Ela teve uma grande influência nesse episódio. O colar da Lico também reagiram entre si. E ele falou de um treinador lendário misterioso que enfrentou todos os lendários. Todos os Pokémons lendários. Quem é esse treinador? Esse aventureiro? Será o Frederick na sua juventude? A gente não sabe. Era uma lenda, uma história que o avô dele contava pra ele. Ou será no caso o Ash? Bora analisar as informações do que foi dito. Primeiro temos que analisar a fala em si do Roy. Ele diz o seguinte: eu vivi aqui com meu avô toda a minha vida. E ali que eu pergunto, o que é isso? Ele fala, esse é o meu tesouro. É chamado de Pokébola ancestral. E o Roy fala que ele perguntou para o avô dele se era algo de muito tempo atrás. E ele disse que provavelmente sim, que esse é o caso. E a Lico pergunta, qual Pokémon está dentro dele? Ele fala, na verdade, meu avô pegou há muito tempo, ela não abre, e no caso deve estar vazia. E aí a gente para e pensa, fala, pô, uma Pokébola que não abre, que o cara acha que pode estar vazia. Isso já me remete, não sei a vocês, mas em certo ponto tem uma semelhança com a Pokébola GS, mas isso a gente fala daqui a pouco. E aí a gente tem aquele merchandise, aquela imagem, aquele scan divulgado do Roy com a Pokébola dele, tendo ligação com o Rayquaza. Lembrando que o pingente da Lico também está indicando ligação com o Rayquaza. E não só, tanto a Pokébola do Roy quanto o pingente da Lico tem ligação com esse Rayquaza Shine, como a Pokébola dele e o pingente dela reagiram entre si. Brilharam quando um estava perto do outro. Aí na abertura, a gente tem aquela cena do Roy olhando para cima, o templo se abre e vários raios de luz aparecem. Eu acho que pode ser o Rayquaza chegando, o Rayquaza Shine. Porque, reparem na Pokébola que o Roy tá. Ela tem dois cristalzinhos, um azul e um vermelho, podendo representar, no caso, Rubi e Safira, na época, as pedras que controlavam o grau do Kyogre. Porém, o Rayquaza também meio que aparece na forma terastal, indicando que ele que pingente da Lico pode fazer o Rayquaza entrar na forma terastal. Então pode ser que a Lico e o Roy se completem e eles dois juntos possam controlar um Rayquaza Shine que pode atingir forma terastal. Como assim? Imagina essa Pokébola do Roy, dentro tem o Rayquaza Shine e ele consegue liberar ela. Ou se ela é uma Pokébola destinada a capturar ele. Ou se no passado já foi a Pokébola dessa Rayquaza, só que ele fugiu. A gente não sabe, as hipóteses é longa. E aí temos o colar da Lico, que também reage com essa Pokébola. E também, ao que tudo indica, tem a ver com Rayquaza. Ele pode atingir a forma terastal com base nesse colar. E esse colar da Lico tá ligado a um Pokémon misterioso que parece o Pokémon lendário Terapagos. Sem contar que, olha aqui, aqui tá uma montagem para vocês verem. Olha como o colar da Lico é. Uma parte do colar da Lico parece o cristal no topo da carcaça do Terapagos e o cristalzinho na parte de baixo parece da testa do outro Pokémon lendário. Será que esse cristal da Lico tá ligado aos dois Pokémons lendários da DLC? Curioso. E como eu disse, todos esses eventos, o fato dessa Pokébola não abrir, ele não sabe se tem Pokémon dentro ou não, ela ter dois cristalzinhos, um azul e um vermelho, podendo indicar Rubi e Safira, então é igual a Pokébola GS, que tinha o G e o S nela, que era Gold e Silver, referente a Lugia e Ho-Oh. E dentro tava o Lugia e Ho-Oh? Não, era uma Pokébola que capturou o Celebi, porque é dito no mangá que é uma Pokébola feita para capturar o tempo. Então, por que uma Pokébola criada a partir de pedacinhos assim de cristal do Groudon e Kyogre que tem, não poderia ser feita para capturar o Rayquaza? É possível, não podemos descartar. E com base em tudo isso, passamos para a próxima informação que o Roy fala, dizendo o seguinte: eu quero ser um treinador, porém não apenas um treinador, pois quando eu era pequeno meu avô me contou sobre um treinador que era como um aventureiro no passado. E esse treinador, no caso, desafiou vários Pokémons lendários, continuou sua jornada ao redor do mundo, tornando-se um aventureiro, um treinador lendário. Pessoal, quantas pessoas do universo Pokémon tu conhece que já enfrentou vários lendários? E sobreviveu a eles, fez amizades com eles, fez uma grande aventura, uma jornada durante o mundo inteiro Pokémon. Eu só vejo três hipóteses no meu ponto de vista. Ou é o Red,
Coisa que eu acho difícil eles intercalarem o Red aqui, pois eles fazem um anime geralmente numa dimensão à parte. Eu acho difícil ser o Red, mas poderia ser, ele se encaixa nessas características. Poderia ser o passado do Fred, a gente não sabe como o passado do Fred se desenvolveu até aqui, mas é curioso o fato do Fred conhecer o avô do Roy, o avô do Roy chamar o Frederick depois de professor, e o Frederick, não me chame assim. Parece que tem muita história envolvendo o Frederick e o avô do Roy, a gente não sabe, mas é interessante, poderia ser o Frederick, esse treinador lendário, mas também poderia ser o Ash. Por que o Ash? Muita gente fala, mas deixa o Ash descansar, com certeza não é ele. Mas poderia ser. Por que poderia ser o Ash? Primeiro que o Ash, em todos os filmes Pokémon, batalhou contra todos os lendários, ao lado dele fez amizades com ele. Lembrando que Kunihiko Yuyama diz que os filmes Pokémon, do 19º para trás, é canon. Segundo, o Ash é o campeão mundial Pokémon. E o Ash já viajou por todas as regiões e até hoje está viajando, está se aventurando em todas as regiões, conhecendo Pokémon. Inclusive em M2B Pokémon Masters, ele continuou a jornada dele em offline. Então o Ash pode ser esse treinador lendário que o Roy falou e que quer ser igual ele. Então, na minha opinião, ou esse treinador lendário, ou é o Ash, ou é o Frederick, ou quem sabe o Red. Mas eu não acho que eles encaixariam o Red na história agora ali. Mas é muito possível que seja ou o Ash, sendo um treinador do passado, ou o Frederick. Mas eu acho mais o Frederick. Por quê? Porque o Frederick vem ganhando muito destaque no anime, começou agora. Ele não é um secundário, ele é praticamente um dos protagonistas também. Os ajudantes do Frederick, sim, são secundários, mas o Frederick em si, ele é que nem a Lico e o Roy, no meu ponto de vista. Ele é um protagonista e vai ser muito revelado dele. Inclusive nos scans dá muito foco no Frederick, beleza? Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje explicando a Pokébola ancestral do Roy, pingente da Lico, a ligação com o suposto Rayquaza, o treinador lendário que a gente não sabe quem é, quem sabe é o Ash, quem sabe é o Frederick, não sei, mas, digamos assim, o plot twist dessa nova série tá tão boa que tá me hypando cada vez mais pro próximo episódio. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Falou, fui!